é a relação entre entre a massa e o volume que a matéria ocupa no espaço. Massa específica é a divisão da massa compacta de uma área pela substância de uma substância pelo volume que ela ocupa. A pressão nos sólidos é a relação entre a força e a área de distribuição. Ou seja, se eu tenho um material por exemplo, uma caneta, e a ponta dela é muito fina, a área de menor a menor área de contato que vai tocar, no caso, o papel, a pressão será maior. Ou seja, essa área aqui da ponta a pressão vai ser maior do que essa área. E pressão atmosférica é a pressão que fala sobre os gases. Elas são sem superfície de nível e não ocupa todo espaço dentro de um recipiente. Por exemplo, eu tenho uma vasilha, um pote de geleia com tampa, e eu quero colocar ar nesse pote. Ela nunca ocupará toda a vasilha. Pode ser comprimido com pressão e a densidade depende de inúmeros fatores. O princípio de Pascal é a pressão exercida sobre um fluido em repouso, transmite-se para todas as partes dele. Ou seja, se eu tenho uma vasilha com água plana e essa água está em repouso e eu bater a mão assim, se eu bater a mão, toda a água vai se espalhar pela vasilha e pode até cair. O teorema de Stevin fala sobre um líquido homogêneo e estático. A diferença de pressão entre duas superfícies isobáricas de profundidades diferentes equivale à pressão hidrostática da coluna do líquido, que essas duas superfícies encontram-se entre elas, encerram-se entre elas. E os vasos comunicantes, que vêm do princípio de Pascal, são quando duas ou mais colunas, tipo assim, ou assim, estão conectadas, ou seja, elas se comunicam. Significa que o nível de água sempre será o mesmo, não importa a inclinação. Por exemplo, se eu tenho essas duas canetas se elas fossem duas colunas e estivessem conectadas assim, a água estaria até esse nível daqui. Normalmente, mesmo ela estando assim, porque elas são duas colunas e o nível vai ficar igual. Mas se eu colocasse uma mistura não miscível, um líquido não miscível com a água, por exemplo, o óleo, essa parte ia aumentar e essa aqui ia abaixar o nível da água e ficar maior por causa do nível do óleo. O braço hidráulico funciona com a pressão que a gente exerce na seringa, ou seja, a gente pressiona e a pressão que a gente colocou na negócio da seringa para a água ir é a mesma pressão e força que vai vir na hora para levantar o braço, que funciona assim, assim e assim. E o princípio de Arquimedes é todo corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força, que é o empuxo, para cima. E a intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.